Vamos em frente falar de aposentadoria. E a aposentadoria é um sonho, não tem um sonho americano? A aposentadoria é o sonho brasileiro. Então eu vou te dar algumas dicas e fica antenado no que eu vou te falar. Você não assistiu esse vídeo, você vai ter problema na sua aposentadoria. Olha só, em 2009 eu acabei a minha primeira pós-graduação lato sensu, que eu fiz em uma faculdade que tinha parceria com a UFSCar aqui da minha cidade, certo? Então, é um diploma que eu tenho conceituado aí no espectro nacional e essa pós-graduação era sobre finanças corporativas e planejamento financeiro. O que eu fiz de TCC? Lembra? Monografia, conclusão de curso, todo mundo adora isso aí, né? Eu fiz o seguinte, eu disse e comprovei que o INSS ia quebrar dentro de uma década. Estão vindo comigo? Em 2009, eu falei que ia quebrar até 2019. Pois bem, como que eu fiz essa avaliação? Eu peguei 1999 e 2009, uma década e uma década para frente para quebrar. O que eu fiz aqui dentro dessa década de análise? Falei, olha, em 1999 nós tínhamos 16 brasileiros trabalhando para sustentar um aposentado, né? E em 2009 tinha caído para 6, ou seja, tinha perdido 10, tá? Porque se você é daqueles que acredita que o que você paga hoje de INSS está sendo guardado para tua aposentadoria, você acredita no Peter Pan, no Papai Noel, no Batman, né? Você tem uma possível demência. Não existe isso. O dinheiro que você está pagando hoje está sendo para remunerar quem está recebendo hoje. O INSS tem um rombo bilionário, tá? Bilionário. Tá? Vamos ver aqui agora? Já veja agora que eu estou com o computador ligado, olha só. Rombo, INSS, vou pôr 2024, hein? Não vou pôr nem 2025, porque 2025 já deve ter crescido, olha só. Não, já tem a estimativa aqui, ó. Em 2024 estava 272,6 bi e para 2025 estará em 293,5 bi. Tá aqui, Google. Vai no Google aí, você vai ver, tá? Beleza. Então, olha só. Você está pagando o INSS agora para remunerar quem está parado e para tentar, né, recompor esse rombo que caminha para ser trilionário. Então, se você tem hoje menos de 40, não conte com a aposentadoria do INSS ou conte com um valor muito menor do atual, que hoje é 8 mil e pouco. Então, esse é o valor máximo que se recebe quando você aposenta via Previdência Social brasileira. Se você é estatutário, se você é concursado e tem um outro regime, aí nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da regra geral da população que nós temos aqui, né? 80% ou mais dos brasileiros, tá? Então, como que você vai se planejar? Primeiro, na primeira análise aqui, no plano burocrático. Você vai, uma vez a cada 1 ano, 2, 3 no máximo, pedir para um advogado previdenciarista ou para um contabilista que tenha noção dessa área, tirar um CNIS, que é um Cadastro Nacional de Informações Sociais, para você guardar esse documento, porque eu sou advogado, trabalho com isso também, eu não sou previdenciarista, mas tem previdenciarista no meu escritório, muito boa, diga-se de passagem, que a pessoa vai lá dar entrada, o INSS fala assim, mas você nunca contribuiu? Não tem nada, não tem contribuição, você não vai aposentar. Pessoal, isso acontece todo dia. Se você tem isso, ó, tá aqui o documento, ó. Não, tá aqui. A cada 2 anos eu vim aqui e tirei essa informação. Se você perdeu, é problema seu. Tá aqui o documento, inclusive impresso por vocês. Aí você tem material para entrar com um pedido administrativo e, se não provido, judicializar isso. Não deixe de fazer isso, tá? Estou falando aqui de uma questão primeiramente burocrática e jurídica, tá? Primeiro isso. Segundo, não tem almoço grátis. Você tem que pagar o INSS porque ele é obrigatório. Por exemplo, no Brasil, não sei se você sabe, é proibido, presta atenção, vou falar bem devagar, é proibido ter previdência privada sem pagar a pública. Sabia disso? Não sabia? Se você paga a privada sem ter a pública, e eu vejo muita gente fazendo isso, o
que o governo pode fazer? Ele pode retroagir desde o primeiro aporte na privada e te obrigar a pagar o INSS do período. Ó, forte, sem clemência. Você é obrigado a pagar, tá? Você é obrigado a pagar a Previdência Social, caso você tenha a Previdência Privada, tá? Você vai pagar a Previdência Social no mínimo possível, por isso que você vai trabalhar com planejamento com um advogado tributarista, tá? Todo ano isso muda, isso é uma baderna generalizada. A priori, as contribuições que eram caracterizadas para a sua aposentadoria, eles tiravam ali 20% do final, 20%, e pegavam ali 180 meses. Você contribuiu o teto aqui, você recebe o teto, se não do teto para baixo, eu vou aplicando aqui um coeficiente de déficit, e aí você vai receber menos que o teto, tá? E isso leva em consideração também tempo de contribuição, idade de aposentadoria, N variáveis. Eu não quero explorar isso, que isso não é a minha praia. Isso aqui é só para você ter um norte de planejamento. O que eu quero trabalhar com você é o investimento. Você tem que fazer a sua aposentadoria. O norte-americano faz a aposentadoria dele, ele depende o mínimo possível do governo. É uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade, tá? Tem uma história dos anos 90 nos Estados Unidos. Se eu não me engano, esse cara chamava-se Ronald Reagan, tá? Eu vou tentar deixar anotado aqui embaixo o nome desse americano. O que ele era? Ele era um caseiro nesses estados americanos mais agrários, né, mais rurais. Ele era um caseiro e ele ganhava lá um valor condizente com essa função, que era um valor perto de um médico, de um advogado, de um empresário baixo. Pois bem, e ele morava lá no fundo dessa propriedade rural e quando ele morreu, os filhos dele foram investigar e ele tinha 9 milhões de dólares aplicados. Tá? E os filhos dele sempre acharam de certa forma estranho, sabe? Ele ter comida boa, tranquilidade, sempre aquele olhar tranquilo de quem não tem problema. Aí ele ficou doente no fim da vida, ele teve como pagar o tratamento. Os filhos, nossa, mas como será? Será que é o dono da propriedade que está ajudando e ele é um cara muito fechado? Essa é uma história de sucesso mesmo, né? Isso é verdade, tá? Eu não estou inventando, tá? E aí, quando foi fazer o inventário, ele tinha 8 ou 9 milhões de dólares aplicados. Sabe o que esse cara fez? Poupou, guardou dinheiro e viveu bem, porque a partir de 1 milhão, hoje, de reais mesmo, você já consegue viver com 1%. Hoje, mais ou menos, no Brasil dá para viver com isso, que seria 10 pau por mês a mais, e você continua trabalhando hoje. Se você tem 40, 50, 60, 70, não importa. 10 mil reais é muito dinheiro, dá para você viver tranquilo caso você não seja aí um esbanjador. Entende? Então você tem que fazer a sua aposentadoria. Guarda dinheiro, poupa, escolhe investimento que não te causa risco, ou você coloca, né, um X% naquilo que traz risco, de forma planejada, né? Olha, eu vou investir R$1.000 por mês, tá? Então desses R$1.000 eu vou pegar R$50, no exemplo, e aí eu vou comprar criptomoeda, eu vou comprar small caps, que são ações altamente voláteis, mas, por exemplo, tem small cap nos Estados Unidos que deu 300.000%. Ou seja, se você tivesse colocado 10 mil dólares, você estava multimilionário. Então, assim, trabalha numa zona de risco mais pequena, tem ali alguém que planeja a sua vida financeira. Essa é a sua aposentadoria. Você não vai aposentar bem pelo INSS. O INSS não vai aguentar pagar 8 mil por mês de teto para a população brasileira. Falei em 2009 que ia quebrar em 2019. A gente pode dizer que não quebrou? Não. A gente pode dizer que ele está cambaleando, partindo do ponto que a gente está chegando em 300 bilhões de rombo. Esse rombo uma hora vai ter que ser pago. Por quê? Se eu tenho aqui quase 300 bilhões de rombo e a taxa Selic está praticamente em 15%, essa dívida está tomando esse juro. Imagina quanto que é 15% ao ano de 300 bi. É dinheiro que não acaba mais. Beleza pura? Cuida da tua aposentadoria, que se você deixar isso aí na mão do governo, você está liquidado.